Isso aqui deveria ser crime, meu amigo. Imagina você descobrir que 90% de tudo que você conseguiu acumular na vida está aplicado em investimentos horríveis para você, estão destruindo o seu dinheiro. E o pior, que esses mesmos investimentos estão servindo para melhorar a vida somente de quem você confiou o dinheiro. Eu não vou falar de pirâmide financeira nesse vídeo não, até parece, né? Mas não é. Infelizmente o que a gente está falando aqui é de uma carteira de um cliente que chegou pra gente aqui na minha consultoria e que chegou pra gente já alocada por um profissional do mercado financeiro de uma grande corretora do Brasil, tudo legalizado, mas na minha opinião isso deveria ser crime mesmo. Quero te mostrar agora os números na esperança, né, de que você estiver vendo esse vídeo e se você estiver nessa condição, você ainda consiga reverter esse jogo. Vem comigo que eu quero fazer valer o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Aqui na minha consultoria a gente recebe carteiras para analisar toda semana. Hoje eu quero abrir 3 casos reais de clientes nossos, sem nome, claro, né, mas com os números exatos do jeito que chegaram e tente não se revoltar com isso. Olha o absurdo desse primeiro caso. O cliente chegou com quase 60% da carteira em produtos horríveis, ou se a gente quiser ser bonzinho aqui, no mínimo complexos e duvidosos demais, considerando o benefício que eles entregam. Eram 33% em operações estruturadas com nomes bonitos, alguns parecem até nome de produto de beleza, mas por dentro, meu amigo, é o seguinte, são apostas montadas em cima de pouquíssimas ações, no caso dele, B3, lojas Renner, BTG e Mercado Livre. Qual que é o problema disso? Diga, Brunão. É varejo? Além disso, você vai lembrar de alguma coisa assim, ó. Se der certo, você ganha pouco. Se der errado, você perde muito. Nossa. Lembra, né? Lembra. Ganha pouco porque eles colocam um limite no quanto que você pode ganhar e é nessa parte que eles te seduzem aí. Falam, por exemplo, em 2 vezes a rentabilidade do mercado, 200% do CDI em 6 meses. Quando a promessa é muito grande... Não é? E sem contar que não tem garantia de absolutamente nada, né? Então, na prática, você está correndo o risco dessas ações que fazem parte dessa estrutura. E o risco pode vir de várias formas, tá? De prejuízo mesmo, ou de você não conseguir sair, caso você queira vender antecipadamente, ou até de você deixar de ganhar, porque se é para correr risco de renda variável, que se você comprar essas ações direto, né? Porque pelo menos não tem teto quanto ao que você pode ganhar. Mas calma que o pacote de maldades não acabou, o Bruno não gosta desse, ó. Tinha mais de 25% em COI, Bruno. Credo, Deus me livre. COE, né? Se você nunca ouviu falar, COE é o Certificado de Operações Estruturadas, um pacote que o banco monta misturando renda fixa com aposta em derivativos e vende para você com a promessa sedutora. Você pode ganhar com a bolsa e se der errado, você recebe o seu dinheiro de volta. Quando tanto, né? Sem contar vários anos ali com o dinheiro parado, a inflação no seu bolso, aí no seu colo. E sem contar que quando a gente vai abrir os detalhes, olha só, nessa carteira, um único COI ligado à Bolsa Americana representava sozinho 18,5% de todo o patrimônio do cliente. Conseguiu piorar ainda. Fala a verdade, Bruno. Calma que piora, ó, com vencimento em 2028 e os outros venciam em 29 e 33. 2033, meu amigo, você vai votar para presidente 2 vezes antes desse dinheiro aí voltar para o bolso do cara. Qual que é o problema do COI? Um estudo dos pesquisadores da FGV mostrou que de 284 COIs, 252 não compensaram o investimento pelo risco que eles ofereceram. Ou seja, 89% dos produtos no dia da emissão já carregam a expectativa de perder por um simples investimento num título público. Você trava o seu dinheiro por anos, correndo risco, para ter a expectativa de ganhar menos que o tesouro. É mole? E dos 32 que se salvaram, fizeram isso com muita volatilidade, ou seja, precisou ter nervos de aço aí para você ver a oscilação do dinheiro no meio do caminho. E já falando nisso, ver a oscilação no meio do caminho, olha o BO, porque na tela, o rendimento desse cliente, você olhava lá, parecia alto, Bruno. Só que quando você vai tentar vender, igual promessa de imobiliária, quando fala que a sua casa vale 3 vezes mais do que você achava, entendeu? Quero ver vender. Quero ver vender, exatamente. Porque no COI, sair antes da hora pode custar caríssimo. Olha esse exemplo aqui do Reclame Aqui, né? Que você tá vendo na tela, a pessoa descobrindo que COI é uma porcaria da pior maneira possível. Só que tarde demais. A própria corretora respondeu lá no Reclame Aqui que o resgate antecipado pode comer mais da metade do capital. Tá entendendo o que tá acontecendo? Aquele cara que em tese deveria estar do lado do cliente,
tem uma motivação diferente aqui para te empurrar um produto que é horrível para você. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, quero fechar o pacote da sacanagem desse primeiro cliente aqui, ó. Voltando nesse mesmo cliente, ele tinha mais de 30% em fundos cetipados, FIIs e FIAGROS fora da bolsa, ou seja, fundo de galpão logístico ligado ao Minha Casa Minha Vida, crédito do agronegócio, quase 126 mil reais nisso. Eu não vou chamar todos esses fundos de ruins aqui automaticamente não, mas são produtos com uma taxa em cima de taxa, sabe, mais de uma camada, baixa liquidez, ou seja, tenta fazer virar dinheiro num prazo rápido para ver se você não tem prejuízo, prazo muito longo, difíceis de avaliar e com conflito de interesse na distribuição que a gente vai falar. Somando tudo isso, quase 90% da carteira desse cliente estava presa em produto ruim ou pelo menos ineficiente, caro, inadequado para o perfil dele. Quase 9 de cada 10 reais do patrimônio de um pai de família. Conta aqui nos comentários se você não acha que isso deveria ser crime, meu amigo. E antes do segundo caso, só me permite voltar um pouquinho aqui no COI? Vamos falar um pouquinho do COI de novo aqui, que eu tô me segurando, Bruno. Bora. Você pode estar se perguntando, mas o COI é tão ruim assim? É. E por que ele está presente na maioria dos clientes, hein? Olha só, um estudo analisou os maiores COIs. Sabe qual foi o resultado esperado? Uns 3,36% ao ano abaixo do CDI. Na melhor das hipóteses aqui, se você conseguir ficar na média, você vai perder para a caixinha do Nubank. Isso se der sorte de ficar na média, né? Porque a pancada pode ser muito maior. Ou seja, o investidor está literalmente pagando para correr risco. E sem saber isso que é o pior, porque a gente que já trabalha todo dia com isso, você vai olhar algumas estruturas, você tem alguma dificuldade para entender a lógica dos ativos que estão dentro do COI, né? Por que tem aquilo lá montado daquele jeito? É feito para ser complicado. É, exatamente, principalmente vários COIs dentro da mesma carteira, como é que eles se correlacionam entre si? Imagina o coitado do cliente, que é quem paga o pato, né? Como o Brunão falou, muitas vezes é feito para ser complexo mesmo, justamente para ser praticamente impossível entender se é bom ou ruim. E ainda bem que tem pesquisa aqui para eu provar para você que é ruim, não precisa acreditar na minha opinião, não. É igual conta de luz e conta de água, né? É impossível você entender. É terrível mesmo. Conta. Se você tem geração, então, em casa, você não consegue entender nada da minha Pior conta. ainda. Mas mesmo assim, o estoque de COI na B3 ele bateu o recorde de 100 bilhões de reais em fevereiro desse ano, crescendo em 12% em 12 meses. 100 bilhões, meu amigo, num produto que a pesquisa mostra perder do CDI em quase 90% dos casos. Mas por que isso acontece? Por que será, Bruno? Por quê? Por quê, meu Deus? Siga o dinheiro, meu amigo, não o dinheiro do cliente, porque o dinheiro do cliente tá pagando, né? Olha só, o COI, ele costuma pagar de comissão para quem te empurra esse produto algo em torno de 2,5% a 6% do valor aplicado de uma só vez no dia da aplicação. Vamos supor que você aplique aí 500 mil reais num COI. No mesmo dia, na faixa dos 5%, 25 mil reais viram receita da corretora e do assessor. Lindo demais. O cliente ainda nem viu um centavo de rendimento e a aplicação dele já pagou ali a festa de fim de ano do escritório inteiro, Bruno. Abriram a carteira dele e pegaram o dinheiro. Exatamente, a analogia é muito boa, Bruno, e forte também, né? E se você quiser entender por que um produto que pode ser interessante para você não é indicado para você, de novo, siga o dinheiro. Um fundo simples de renda fixa rende para o distribuidor 0,3% ao ano, ou pode render isso. Qual dos dois você acha que o assessor vai oferecer primeiro na ligação? Não precisa ser um gênio aqui para enxergar o incentivo perverso aqui na história, né? E incentivo no mercado financeiro explica quase tudo, mas eu volto a falar disso já já. Bora pro segundo caso. Porque o caso desse segundo cliente também revolta, mas é um jeito diferente. É uma cliente, na verdade, ela estava pagando um fee-based. Se você não conhece o termo, é o seguinte: é um modelo que você paga uma taxa fixa sobre o patrimônio, tipo uma mensalidade, justamente para fugir do conflito da comissão. Excelente, né, mano? É, parece. Né? Mas o sistema é mais esperto do que você pode imaginar, meu amigo, porque o maldito assessor estava continuando ganhando dinheiro com comissão do produto sem o cliente saber. E pode? Se o cliente souber, até pode, que eu acho que não deveria, né? Mas para assessor pode, já que a gente vai falar mais disso. Então, ou seja, ele já estava ganhando dinheiro do cliente e ainda assim com esse incentivo de empurrar a porcaria. E não é exatamente isso que esse bendito assessor fez. A carteira desse cliente até não tinha muito COI, mas tinha CRI, CRA, debenture, que são títulos de crédito privado. Na prática, você está emprestando dinheiro para a empresa, para a operação imobiliária, para o agronegócio. Você concorda que uma empresa tem muito mais risco do que o governo? Justamente por isso, a promessa é que você ganhe mais investindo do que no título do governo, certo? Certo. E é justamente esse argumento aí que o vendedor adora apresentar para você como uma renda fixa turbinada. Só que nenhum dos três tem a garantia do FGC, aquele fundo que devolve até 250 mil reais
por CPF se a instituição quebrar. O CDB tem, a poupança tem. Já os produtos que foram colocados na carteira dessa cliente, CRI, CRA, Debenture, não tem essa proteção. E o problema costuma aparecer, segundo o Murphy, quando, Bruno? Quanto mais você está precisando. Geralmente, né? E foi exatamente nesse momento que a cliente procurou a gente aqui na Lumen. Uma das debêntures da carteira dela deu default, ou calote no português mais claro, né? Que beleza. E foi nesse dia que ela entendeu que a renda fixa dela não era tão fixa quanto ela estava pensando. Ela questionou o assessor, não gostou da resposta do cara e veio parar aqui na nossa consultoria. Repara na ironia, né? A mulher pagou uma taxa para estar alinhada com o assessor e recebeu uma carteira 100% concentrada numa única classe de risco, sem nenhuma proteção, sem diversificação e que gerava comissão para o assessor do mesmo jeito. É mole. E o pior, né? Isso é totalmente legalizado, mas como eu falei, é esperado pelo menos que a cliente soubesse, né? Mas não era o caso. A cliente não sabia que o bendito assessor ganhava dos dois lados, precisou da gente para mostrar para ela que essa carteira não fazia o menor sentido na vida dela. O terceiro caso, na minha opinião, é o mais perverso dos três. O cliente queria uma coisa simples, exposição em dólar, comprando ETFs de S&P, ou seja, um jeito de comprar as principais ações dos Estados Unidos de um jeito simples, e também um pouco de ouro e Bitcoin pensando na aposentadoria. Eu diria legítimo, sensato, inclusive eu acho ótimo o brasileiro dolarizar parte do patrimônio. Eu faço isso para minha família, a gente faz isso na Lumen aqui para os nossos clientes também. Na Lumen a gente resolve isso escutando os clientes, montando uma carteira bem simples de entender e fácil de executar. Geralmente uma conta numa corretora gringa ali, e alguns cliques resolvem isso, mas em vez disso, meu amigo, colocaram ele num plano de previdência offshore de contribuição regular. Falei grego? Nossa senhora. Funciona assim, ó. Vamos tentar explicar. Não é? Um invólucro de um seguro de 25 anos, que é caro, travado, cheio de cláusula de aprisionamento. O objetivo do cliente era ótimo, né? O investimento é que foi escolhido nas coxas. Ou muito bem escolhido, dependendo do ponto de vista de quem vendeu, né? Vou te mostrar aqui os estragos em números na tela. O custo dele por volta de 1,5% ao ano sobre o saldo, mais uma taxa fixa, sendo que um ETF simples custa um 0,2%, mais de 7 vezes mais caro essa solução que ofereceram para ele. O resultado é que em 15 anos de aporte, com os 30 mil dólares colocados, essa diferença dá coisa de 5 mil dólares a mais só de custo, meu amigo. Só de taxa, né? E se o plano rodar até o ano 25, passa de 20 mil dólares. Não estão nem falando de juro composto, é custo composto, né? Corroendo aqui o patrimônio, caladinho ali, ano após ano. O dinheiro fica preso por 15 anos. Sair antes significa perder quase tudo que foi aportado no início, porque o valor de resgate nos primeiros anos é praticamente zero. A pessoa perde o controle do próprio dinheiro justamente na hora do aperto. E, Bruno, olha só, a cláusula mais perversa que eu já vi numa lâmina. Se ela parar de aportar, a taxa passa a ser cobrada sobre o valor que ela deveria ter aportado. Você para de pagar e a conta continua crescendo em cima de um dinheiro que nem existe. Meu Deus, como se você devesse alguma coisa. É, como se fosse isso na prática. Eu tô louco pra ouvir a sua opinião nos comentários, né, meu amigo? Como sair dessa? E como sair dessa? E por que essa trava existe, né? Porque esses planos costumam pagar uma comissão pesada e antecipada para quem vende. Entendeu? De quem que é o plano de aposentadoria de verdade nessa história? O cliente não sabia quanto ele pagava, nem como funcionava o resgate. E o produto que o cliente não entende é o produto que o cliente não consegue fiscalizar, manja? O produto em si nem é uma fraude, pode até fazer algum sentido ali. Veja que eu tô querendo ser bonzinho hoje, né, Bruno? Sim. Para algum perfil específico, alguém com patrimônio muito elevado, um foco real em sucessão internacional e disposição para pagar a estrutura jurídica para isso. Eu acho muito difícil mesmo assim de justificar, mas tô dando uma chance aqui para essa maluquice. O crime moral tá em empurrar isso para quem? Para quem tá aportando um valor modesto por mês ali e só queria comprar dólar. É como se fosse vender uma Ferrari para quem tava precisando de uma bicicleta, sabe, Bruno? É mais caro, mais complicado, mais caro de dar manutenção e pior para aquilo que a pessoa queria fazer. Eu sei que nesse momento você deve estar xingando até a 4ª geração desse assessor, dessa pessoa aí, né? Ainda bem que não é o mesmo, né, Bruno? Você vê que é, né, recorrente aí, né? Eu não sei se é ainda bem, eu só fico mais com medo ainda, né? Porque tá espalhado isso no Brasil inteiro. Não é só um. Então, e eles vão se defender falando que eles estão fazendo exatamente aquilo que ele foi contratado para fazer, vender produtos financeiros, igualzinho o gerente de banco faz, que tem metas e família para sustentar igualzinho qualquer vendedor. Mas a gente se pergunta a que preço, né? Para a família do cara prosperar, a outra tem que se lascar?
Não, né? Não tem sentido, né? Claro, tem muito assessor sério, gente que estuda, que entende bem, que não empurra porcaria pra ninguém. Só que esse cara no modelo comissionado, meu amigo, é o cara que ganha pouco. E como a gente sempre fala, sabe-se lá Deus até onde que vai a moralidade dele. Porque o prêmio que ele teve de trabalhar certinho, de entregar um bom investimento é o quê? É receber menos. Ele tá vendo o colega do lado dele ali prosperando, entuchando porcaria nos clientes dele. Até quando vai, né? É um modelo ruim de negócio. Exatamente, o modelo que eu tô mostrando é de estrutura de incentivo e a estrutura é tão ruim que pode contaminar até gente boa. Eu odeio o jogo, não odeio os jogadores, eu sempre falo isso. Como eu já falei, inclusive, já tive a chance de abrir uma consultoria, eu já fui convidado aqui para me juntar a algumas delas também, mas não tinha o menor sentido eu ficar aqui te ensinando a investir bem, são 9 anos aqui no YouTube, né, Bruno? Sim. E na assessoria alguém te empurrar uma porcaria por lá, né? Foi por isso que eu decidi pro modelo de consultoria. Vamos então entender a diferença para você entender certinho. Para você ver por que essas carteiras chegam desse jeito aí no mercado, você tem que conhecer antes a diferença que a maioria dos investidores brasileiros nunca entendeu. Assessor e consultor são duas profissões diferentes, com regras diferentes, reguladas por normas diferentes da CVM. O assessor de investimentos, que antigamente se chamava agente autônomo, geralmente é esses escritórios bonitos que você passa na rua, você vê aí o logo da corretora, sabe? Sim, toda cidade tem. Então, e ele trabalha vinculado a uma corretora geralmente, e aqui você já consegue entender por que eventualmente você acha que você não está pagando nada, é a corretora que está remunerando ele. E a remuneração dele, na maior parte do mercado, vem das comissões que os produtos que você compra. Cada produto paga um percentual diferente e você viu o tamanho da diferença. 0,3% ao ano num fundo simples conta 6% à vista num COI. Por isso que ele tem incentivo de ficar ligando para você, ó, tem uma oportunidade aqui. Aí você fala assim, uai, mas meu plano de casar daqui a 3 anos não mudou, por que eu tenho que ficar vendendo e comprando investimento todo mês? Entendeu, né? Já o consultor de valores imobiliários é outra figura. A própria norma define a atividade como orientação profissional independente e individualizada, em que a decisão final de investir é sempre sua. E o ponto central, a remuneração do consultor vem do cliente. Você vai pagar uma taxa combinada ali no contrato, transparente, e o mais importante, só o consultor tem um negócio que chama-se dever fiduciário, ou seja, o consultor tem a obrigação legal de agir no seu melhor interesse. O assessor comissionado ganha quando você compra determinados produtos, certo? O consultor ganha quando você continua cliente dele e você só continua se a sua carteira estiver fazendo sentido para sua vida, concorda? Naquela carteira lá de 88% amarrada do primeiro caso, cada COI, cada fundo setipado lá gerou uma receita para alguém no dia da venda. Numa consultoria, aquela mesma carteira não geraria nem R$1 a mais aqui pra gente aqui, né? Aliás, geraria trabalho. Como é que eu vou explicar pra você? E ter que desmontar tudo aquilo ali sem machucar o seu patrimônio. O que a CVM passou a exigir dos assessores foi um grande avanço. Isso é muito legal. Primeiro recado pra você aí, tá? Desde o fim de 2024 tá valendo a resolução 179 da CVM, que obriga as corretoras e assessores a mostrarem direitinho quanto que eles estão ganhando em cada investimento, na hora da aplicação e também no extrato trimestral que chega para você. Então a primeira dica já é essa, fica de olho aí no extrato, porque às vezes a gente aprende na vida do pior jeito possível, que as coisas que custam mais caro na vida da gente são aquelas que a gente acha que é de graça, né? E depois abre a carteira aí do seu lado, pega o extrato, pergunta pro seu assessor, produto a produto, quanto que você recebeu para me recomendar isso? Se a resposta vier enrolada, fala, tal do veja bem, né? Se vier um veja bem, meu amigo, se o profissional mudar de assunto, se o extrato mostrar comissão gorda exatamente naqueles produtos mais travados da sua carteira, meu amigo, você acabou de descobrir para quem que aquela carteira foi montada. O produto é você. O produto é você, ou seja, nenhum produto financeiro que eu falei aqui hoje é proibido, tá? COI, estrutura, CRI, CRA, plano offshore, tá tudo legalizado, tá? É por isso que eu digo que deveria ser crime, mas no sentido moral da coisa, vender um produto caro e travado para quem não precisava dele, e isso aqui no Brasil não dá cadeia. Pode até destruir o patrimônio de uma vida inteira, mas não dá cadeia, né? Se você se identificou com algum ponto aqui do vídeo, se você quiser uma análise sem compromisso da sua carteira, vem bater um papo com a gente, o link tá no primeiro comentário. Fala pro pessoal lá que você veio do vídeo da gente, eu vou ficar muito feliz em ter você aqui na nossa consultoria. Se você quiser ver outras atrocidades que estão dilacerando o patrimônio de muitas famílias aqui no Brasil, esse é o segundo vídeo que a gente faz, né? Verdade. Tem muito mais barbaridade do lado de lá, vem assistir.